Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa com Betel. Meu convidado hoje, muito especial também, um amigo do coração. Eu sou fã dele, pedi muito para ele que estivesse aqui e hoje ele atendeu o nosso convite, estou muito honrado. Ele que é empresário, palestrante, é um cidadão já, não é mais brasileiro, é um cidadão do mundo. E o que eu mais gosto nesse cara, que eu vou explicar e vou contar já quem é a inquietude que ele tem. É um cara inquieto. Você é superativo ou não, Feirinha? Só um pouco, né? Só um pouquinho. Mas eu adoro isso nele, essa inquietude, essa hiperatividade, essa energia, né? Ele é empresário, dono, né, CEO da Casa MCF, há 18 anos já, não é isso, Feirinha? 19 anos. Já 19 anos. Já atingiu a maioridade. Ele é secretário executivo da Abrael, da Associação Brasileira das Empresas de Luxo, na qual eu tenho a honra de ser associado também pela minha empresa, uma alegria enorme. E hoje meu entrevistado é nada mais, nada menos que Carlos Ferreirinha. E lembrando que agora ele tem um best-seller, gente. O Paladar Não Retrocede, aqui, ó. Já está na 4ª edição também. Livro maravilhoso, aconselho a vocês a lerem. Ferreirinha, muito obrigado pela presença aqui no meu programa. Imenso prazer. Obrigado você pelo convite. É um carioca já paulistano, né, Ferreirinha? Quanto tempo de São Paulo? Acho que... São Paulo esse ano são 26, 27 anos, alguma coisa parecida. Já tem bastante tempo. Quem é o Carlos Ferreirinha? Conta pra nós. Carlos Ferreirinha. Eu sou carioca, mas na verdade eu sou da região fluminense, eu sou de São Gonçalo, para quem conhece o Rio, depois da Ponte Rio-Niterói. Eu venho de uma família de imigrantes portugueses com baixa escolaridade e um pai que já está falecido, que era dono de botequim, uma mãe que era doméstica e uma família de 3 irmãs, todas as 3 irmãs na área da educação e uma delas também empresária, tem uma escolinha já há 30 anos e nesses últimos anos uma vida executiva. Eu comecei muito jovem, eu trabalho desde os 9 anos, mas comecei a ter uma vida executiva a partir dos meus 19 anos de idade, onde eu trabalhei num hotel no Rio de Janeiro, depois trabalhei numa empresa de tecnologia americana durante 8 anos, depois trabalhei na Louis Vuitton durante 7 anos, cuidando de toda a região da América Latina e Caribe, e aí já há quase 20 anos, 19 anos, a minha própria empresa de consultoria. É isso que eu quero te perguntar. Com quantos anos você entrou como executivo, né, da Louis Vuitton? LVMH, isso? Eu adoro essa marca, por isso que eu tinha que falar isso de qualquer jeito. Eu amo a Louis Vuitton. Eu acho em todo o sentido de marca, de posicionamento, de beleza, de estratégia, de qualidade. Eu sou um usuário, né, Louis Vuitton? Minha esposa também, né, Ju? Quantos anos você tinha quando foi? Você e muitos, né? O mundo todo, né? A maior empresa, não é isso? A maior marca, a maior empresa de luxo do mundo é a Louis Vuitton. Eu entrei na Louis Vuitton aos, se não me engano, 26 anos, aos 26 anos. E fiquei 7 anos com eles, cuidando da região da América Latina e Caribe, e depois assumi a presidência da Operação Brasil. A operação cresce, se destaca, e aí há uma divisão entre Caribe, América Latina e Brasil que se torna uma unidade à parte. Foram anos muito especiais, muito difíceis, mas muito bons. Que legal. E depois da Louis Vuitton você criou a MCF. Não foi uma saída para criar a MCF, Betel. Eu não tenho essa trajetória romântica, poética, que eu vejo muita gente contando, que eu tive o sonho de ser empreendedor e decidi empreender. Eu nunca tive sonho de empreender, nunca quis ser empreendedor. Eu saí da Louis Vuitton trocentos motivos e saí para voltar para o mercado, absolutamente voltar para o mercado. E esse período meu de saída da Vuitton, na época, o governo federal, que era o governo Fernando Henrique, o ministro Sérgio Amaral, criavam a primeira agência de exportação no Brasil, chamada Apex, que foi feita com a ministra apontada na época, Dorothea Werneck, e essa Apex iniciava um projeto de internacionalização do diálogo de marcas brasileiras. E eles sabiam que eu tinha saído da Louis Vuitton, através do Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, mas na época era o presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Eles me convidaram para fazer um projeto coordenando a marca Brasil e marcas que estavam abaixo dessa marca Brasil de design, de lifestyle, de prestígio, num projeto que era em Paris. E eu abri a empresa para emitir nota fiscal para ganhar o dinheiro. Então, na verdade, não foi
um movimento de empreendedor. Ela aconteceu, né? Aconteceu para ter a nota fiscal emitida. Mas a partir dali, esse projeto de 3 meses se tornou 3 anos, e em paralelo a isso, eu fui aí identificando uma oportunidade que tinha para dialogar sobre a minha trajetória profissional, que tinha de alguma forma se destacado, e alguns começaram a procurar para fazer compartilhamentos de informação, e a partir dali eu entendi que podia sim, talvez, ter uma oportunidade, aí passaram 19 anos. Você é uma das referências do mercado do luxo, né? Estuda isso, aprimora, né? Essa inquietude que eu falo está sempre antenado no que está acontecendo nas grandes marcas. Isso já vinha quando você era... Eu acredito que você falou, o empreendedor aconteceu, mas e esse sonho? Você já gostava quando era menino, assim, das coisas de luxo, da diferenciação? Não. Vamos falar do luxo, sim, da diferenciação, ou também foi uma coisa que aconteceu no trajetória da tua vida? Eu acho que, na verdade, Betel, essa inquietude, a busca pelo diferencial, ela é um traço meu, é uma característica que me acompanha desde muito cedo. Agora, essa visão do luxo, do prestígio, do diferenciado, isso não era claro, né? Eu venho de uma família muito simples. Quando eu trabalhei na IDS, que eu morei nos Estados Unidos, um país que naquela época, quase 30 anos atrás, esse diálogo do que se fala do luxo atualmente, isso não era claro, né? Quando você diz sobre um grupo LVMH, que é o maior grupo de luxo do mundo, ele tem 30 anos de existência. Então, esse é basicamente o período do meu forte desenvolvimento profissional, de 2 ciclos, 3 ciclos importantes. Então, essa visão eu não tinha noção. Eu entrei na Louis Vuitton sem saber nem o que era essa marca, não sabia nem falar o que é essa marca, não sabia nem o que significava, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não tinha a mínima noção do que isso representava. Eu fui convidado, né, para participar de um processo de seleção pelo meu perfil profissional de mercado. Agora, eu não tinha realmente a mínima noção do que era essa marca, eu não tinha nenhum tipo de diálogo com isso. Claro que depois isso foi ganhando uma especialização, virou o meu foco, o meu expertise, o meu conhecimento. Esse passado, você disse que era mais reservado, ou existia aquele paradigma de que luxo é supérfluo, é muito difícil, é inatingível? Embora tudo isso, mas... Não tinha com uma coisa, uma barreira, mais barreiras? Não tinha pujança do segmento, Nada, Betel. né? O que tinham eram empresas familiares que faziam esses produtos ou serviços espalhadas pelo mundo, principalmente concentrado na Europa, mas não existia ali uma estrutura profissionalizada. Isso inicia com o Bernard Arnault, LVMH, quando começa a criar o primeiro grupo de luxo do mundo, que veio a ser o grupo LVMH, o grupo Moet Hennessy Louis Vuitton, que dá uma abordagem de uma unificação profissional para isso. Todas as barreiras que anteriormente existiam, elas continuam existindo. A percepção do luxo como supérfluo, como não necessário, na verdade eu acredito mesmo que o luxo é supérfluo, é não necessário. Ele não tem nada a ver com a necessidade, ele tem a ver com vontade, ele tem a ver com desejo, ele tem a ver com... Não me incomoda essas palavras, esses termos supérfluos e não necessários, porque é exatamente isso. Na verdade não há nada de contrário em relação a isso. Hoje nós estamos falando de um mundo que enriqueceu muito nos últimos 30 anos, nós vivemos quebras de padrões do sistema econômico, nos países, nas economias como um todo, mas a gente não vive uma crise de pobreza. Evidentemente que a concentração de riqueza gera todos esses problemas sociais, mas o mundo tem muito mais dinheiro disponível hoje. Junto com essa profissionalização dessas marcas de luxo nos últimos anos, o surgimento dos grandes grupos profissionais, que não diferente do que aconteceu nos grupos de telecomunicações, nos grupos das montadoras de veículos e carros, foi o mesmo movimento que aconteceu com as marcas de luxo. Com essa incitação à profissionalização muito forte, essa é uma atividade que era apenas percebida por aqueles que tinham padrões, né, de riqueza muito elevados, e isso entrou dentro de uma estratégia muito maior de mercado. Então, o luxo passou a ser consumido por mais pessoas? Muito mais. Com a democratização dos acessos... Sem perder seu valor, até um valor monetário, né? Vamos não dizer pode perder seu valor monetário, não pode perder seu valor de percepção de marca. Mas com essa profissionalização, essas marcas que outrora estavam lá só na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na França, elas tiveram, como resultado natural de qualquer processo de expansão profissional, elas tiveram que ganhar o mundo.
Então elas foram grandes conquistadoras de riqueza espalhadas pelo mundo como um todo, e isso foi se desdobrando também numa série de outras atividades, que são atividades dos acessórios, da beleza, da perfumaria, onde tudo isso gera uma cadeia produtiva de acesso muito grande. Queria que você falasse sobre, eu vi uma frase que é a sua ou nossa inspiração, a inteligência de gestão do luxo como diferencial competitivo. É porque, na verdade, o que nós... Aonde que eu percebi que tinha uma possibilidade, e aqui sim tem uma visão minha empreendedora, onde que eu percebi que existia a possibilidade de dialogar com aquilo que eu tinha aprendido na Louis Vuitton, mas também na IDS, que era uma empresa de patamar muito diferenciado, prestigioso, como é que eu podia levar aquele aprendizado para qualquer segmento, para qualquer atividade? Porque se eu fizesse uma inteligência, né, de consultoria somente para as marcas de luxo, eu não teria muita possibilidade de crescimento, porque essas marcas de luxo são exatamente a minha inspiração. Elas são o estado da arte, elas são o estado da excelência. Então eu acreditava que aquilo que eu fui desenvolvendo na Louis Vuitton e na IDS, que foram representantes aí de quase 16 anos da minha vida, um pouco mais, eu podia levar isso para qualquer segmento. Então, quando você tem uma empresa, uma marca de cunho popular, democrática, massiva, isso não quer dizer que ela não pode usar a inteligência da gestão do luxo para fazer um atendimento diferenciado, para fazer uma mudança de embalagem, para fazer uma mudança de estratégia, elevar o patamar de alguma forma, seja ele qual for esse patamar. Qualquer empresa popular de massa pode se beneficiar com linguagens profissionais que estimulam do outro lado a vontade e o desejo, mesmo que seja por um produto popular ou um serviço popular. Então, nós acreditamos que essa inteligência da gestão do luxo, ela é uma ferramenta para você subir degraus. Quantos degraus eu posso subir? Não sei. Vai depender muito daquilo que você tem. Acredito que você esteja falando em encantamento de cliente, né, Ferrini? Você, não importa o ramo que você está, mas encantar o cliente, né? Fazer aquilo que ele espera para que você tenha o resultado que é venda, Sem sombra de dúvida. lucratividade, né? Pode ser um borracheiro que trata bem o carro, Mas é né? exatamente isso, é o qualquer borracheiro que se empresa. diferencia, né? É o lanterneiro que se diferencia, é a venda de picolé que pode ser diferenciada. Esse encantamento do cliente, mas o encantamento de uma forma tangível, e não de uma forma intangível, não é a tangibilidade por processo, por métrica, por mensuração. Você sente que o Brasil tem melhorado nisso, em relação a empresa consumidor? Eu sinto assim, Estados Unidos, se você se você não entregar aquilo que você prometeu ou que vendeu para o consumidor, a penalidade é muito grande, e muito imediata, e muito rápida, e você tem que trocar, e as trocas são sempre facilitadas, se der algum defeito, troca, não precisa de nota, não precisa de nada, a relação, eu creio, eu falo norte-americana, que a gente usa bastante lá, que é consumidor, empresa muito forte, muito clara e resolvida. Aqui ainda parece que ainda tem algumas coisas, e tem um defeito, e precisa de nota, e saiu da garantia, e 7 dias, e 8º, né? Mas você sente que numa melhora nas suas andanças nas empresas aqui no Brasil? O que eu vejo é o seguinte, Beto, eu acho que são dois temas diferenciados. Eu acho que tudo aquilo que envolve legislação, normatização, claro que nós melhoramos muito no Brasil e continuamos melhorando, mas comparado ao mercado americano, nós estamos anos-luz atrás, né? O mercado americano é um mercado pragmático, um mercado prático. Agora, isso é um mercado americano, isso não vai ser a mesma coisa no mundo árabe, não será a mesma coisa na Ásia, não será a mesma coisa na Europa. O mercado americano é um mercado totalmente dirigido e focado na praticidade, no pragmatismo, na lei, na proteção ao consumidor. Né? Isso que eu ia falar, Ele tem uma questão da proteção ao consumidor muito forte. Se a gente falar de encantamento, que eu vejo que é um capítulo diferente, eu vejo que o processo ou o princípio do encantamento, e aí numa competência mais intangível, eu vejo que o Brasil é muito mais interessante que os Estados Unidos nesse sentido. O Brasil, nós temos uma característica, o brasileiro gosta de pessoas, né? O brasileiro tem uma característica de sinestesia. É caloroso, né? Abraça, pega. Exatamente o americano isso. não se encosta muito, né? Não, nem pode, por uma questão até da proteção ao consumidor. Então essa proteção exacerbada americana, dentro da cultura deles, também se distanciou muito da relação humanizada, porque a relação humanizada ela tem sempre um viés de dupla interpretação nos Estados Unidos. Nesse ponto eu vejo que no Brasil nós temos uma transferência de afeto muito mais interessante na nossa relação de prestação de serviços no Brasil. Eu tô com o Ferreirinha já, a gente é parceiro comercial.
Eu tenho o prazer de tê-lo como cliente, é um cliente querido. Nós estamos já há 10 anos juntos, Ferreirinha. São 10 anos? 10 anos juntos. Que maravilha. E há 8 anos atrás, eu estive com esse cara aqui maravilhoso, fazendo um curso lá na casa da MCF chamado O Negócio do Luxo, 2012. Lá ele falava assim, uma frase: o paladar não retrocede, o paladar não retrocede, que se tornou esse livro aqui maravilhoso, que eu já degustei maravilhosamente, dei para toda a minha família. No dia eu comprei 20 exemplares. É verdade. Eu saí distribuindo aí, falei, leia, que bom, cara. E que legal esse daí, ver que há 8 anos atrás você falou isso e se realizou agora em... Você já tinha em mente que esse livro teve um start? Como é que foi a história desse livro? O livro, na verdade, Betel... Que reúne, claro, todos os teus insights, teus ensinamentos, aprendizados ao longo de todos esses anos, né, Esse primeiro livro, né, tem 2 outros planejados, mas esse primeiro livro, ele é um livro que, na verdade, ele é uma compilação das minhas principais reflexões, análises, artigos, insights produzidos ao longo desses anos. O livro, ele é eu diria, uma expectativa, tanto interna na MCF, com o meu próprio time. Há uma expectativa, sempre existiu essa expectativa com clientes, o mercado como um todo, já há muitos anos, Betel. Isso faz parte quase da história da MCF. Eu vou te dizer que eu tive alguns desafios. O primeiro deles, porque isso não era a minha prioridade. O segundo, que eu tive muita dificuldade, da mesma forma que eu tive muita dificuldade de absorver esse termo consultoria, porque eu tinha muitos preconceitos com esse termo na época que eu era executivo, gestor, porque eu recebia consultoria do outro lado. Eu tive sempre uma dificuldade dessa visão meio consultoria acadêmica, que entrega coisas, mas na verdade não teve a prática. Então eu tinha muita dificuldade com esse nome, eu não tinha outro nome, acabei lidando com isso. O livro, eu não quis ser conhecido pelo indivíduo que escreveu o livro. O livro tinha que vir para mim como uma cristalização e uma celebração de uma trajetória real, prática de entrega. Então, o livro hoje ele não é mais do escritor Ferreirinha. O livro é do gestor Ferreirinha, que entregou ao longo desses anos resultados muito claros, muito contundentes. Então, eu tenho um pouco de dificuldade no livro acadêmico. O livro acadêmico é para um outro princípio de leitura. Mas para um empresário, um gestor, eu tenho que apresentar um livro que seja real. Né? Quanto tempo demorou para escrever? Olha, desde que você começou o projeto, vamos fazer... Desde que começou a vontade, são quase 10 anos. Como projeto, 4 anos, e como entrega verdadeira, aí, sem parar de fazer as finalizações, 1 ano. É um projeto longo. É teu filhinho, né? É um projeto longo. Filhos, né? É um projeto longo. E é legal, eu fico imaginando a dificuldade também de compilar o que eu vou escrever, né, Felipe? Tudo que você já viu. E eu queria um pouco que você falasse também do mundo atual, né? Dessa nova geração de consumo. Eu tive agora recentemente, né? Sexta-feira estivemos juntos no nosso encontro. No True Learns, maravilhoso, onde o Ferreirinha vem e traz a experiência que ele tem em Nova York, né? Que eu escrevi na National Retail Federation. Isso. É uma feira, né, em Nova York. É um evento, né? O maior evento de varejo do mundo. E lá você compila as informações do que está acontecendo. É uma parte, né? Tá. A NRF é uma parte de um quebra-cabeça muito grande que a gente monta de informações gerais de projetos MCF, de imersões que a gente faz de Nova York há 11 anos, que ainda continua sendo um coração, aí um pulmão nervoso da dinâmica de consumo do mundo como um todo, e isso tudo vira as nossas reflexões estratégicas do ano. Mas nesses 10 anos, o que mudou, né, Ferreirinha? O quanto mudou e o que vem mudando com essa geração Z, os milênios, Y? Eu vejo... Queria que você falasse o perfil do mercado, né, futuro, né? Eu vejo, Betel, essa é uma pergunta muito interessante. Eu vejo que talvez tem, assim, respondendo de imediato a pergunta, tem 2 eixos. Sempre aconteceram mudanças e sempre aconteceram mudanças geracionais. A história é pautada por todas as mudanças possíveis e imagináveis que a gente pode imaginar, que a gente tem a possibilidade de averiguar e intervir. Eu acho que são 2 eixos fundamentais que me chamam muita atenção. Primeiro é o ritmo da mudança, aquilo que a gente tinha ciclos de mudanças pelo conceito da gestão, né, o conceito dos grandes pensadores da gestão contemporânea, Peter Drucker, Stephen Covey, Peter Senge, assim por diante, os ciclos de mudanças que verdadeiramente mudavam as dinâmicas de mercado eram a cada 20 anos, 10 anos, 15, caiu para 8, etc. O que a gente vê hoje é que
diariamente acontecem mudanças que mudam por completo. Verdade. Então, quando você tem uma eleição alterada nos Estados Unidos, de uma hora para outra você alterou toda a dinâmica da chamada onda da política direita que assolou o mundo nesses últimos anos, inclusive no Brasil. Então, eu vejo que o ritmo da mudança tem deixado as empresas, as marcas, os gestores empreendedores numa situação de não preparo. Você imagina as empresas que ficavam anos fazendo seus planejamentos estratégicos de 10 anos, de 5 anos. Hoje eu tenho dito para meus clientes, você tem que fazer planejamento diário, semanal, porque as mudanças são muito fortes. E o outro eixo que talvez entre de uma forma também muito interessante é essa era digital da hiperconectividade. A era digital da hiperconectividade criou, primeiro, um grande bônus de democratização de informação, só que isso empoderou fortemente. Então, você imagina empresas e marcas que estavam no processo hierárquico, no altar máximo, definindo a regra do jogo. Inatingível, né? Inatingível, e de uma hora para outra, esse consumidor foi empoderado com informação. Então, nós, de uma forma geral, nós passamos a ter um poder de diálogo e de domínio sobre as empresas e as marcas que as empresas e as marcas não tinham se preparado para isso. E essa hiperconectividade acelera geracionalmente. Então, se nós éramos de uma geração, eu e você, com nossos pais, que nós éramos totalmente frutos de um princípio hierárquico, nos faltava repertório narrativa para discutir com nossos pais. Verdade. Então, os nossos pais mandavam calar a boca, fica quieto. Hoje, numa geração... Ou eram verdades verdadeiras, né? Não, verdades absolutas. Verdades absolutas, isso. Eram verdades absolutas. Você não tinha narrativa, repertório. Eu ainda me lembro de chegar ao final do ano e a alegria que eu e minhas irmãs tinham pela chegada da Barça, da edição. A Barça era onde a gente buscava um pouco de informação a mais, que a cabeça tentava expandir um pouco mais. Quando você tem uma geração, e que o problema não é a geração sempre mudou. O que acontece é que essa geração atualmente, a geração mais nova, a geração Z, a geração milênio, a geração Y, são gerações que nasceram no advento da aceleração da internet. Então, o nível de repertório, narrativa, vocabulário que essa geração tem é gigante. Então, essa geração, se a gente coloca na mesma idade no passado, nós não tínhamos condição nenhuma de dialogar, discutir, demandar, pedir. Hoje, essa é uma geração que tem um poder de informação na mão que pressiona profundamente a mudança. E ela passa a ter um poder de voz muito grande, porque a hiperconectividade acelera tudo. Verdade, eu acredito que com a rede social se derrubou o governo, se melhorou a corrupção, mudou tantos paradigmas com a rede social. Se não tivesse, nós estaremos na mesma situação. Agora, você veja, da mesma forma que fez isso, mas também fez com que marcas que não tenham claro o seu propósito, que não lidem com diversidade, que tenham problemas com um produto isolado, o cliente chega nas redes sociais, abre a boca, e aquela marca é obrigada a pedir desculpa, se ajoelhar, tirar o produto de circulação. Isso não tinha antes. Então, esses dois pilares, que é o ritmo da mudança e a era da hiperconectividade, muda por completo a dinâmica de mercado que nós tínhamos clareza. O tempo está acabando, mas eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu quero que você fale rapidinho sobre a frase: é preciso aprender a desaprender para aprender alguma coisa nova. Essa é uma frase que eu uso muito, Betel. Na verdade, isso é um princípio de reflexão. Não digo que ela é minha. Essa frase é a frase do Silvio Meira, um professor que é de tecnologia, responsável pelo Polo Digital de Pernambuco, ao qual eu tenho muita admiração. E há muitos anos atrás, numa conversa, ele disse exatamente isso: Ferreirinha, a gente precisa aprender a desaprender para aprender uma coisa nova. E fruto de tantas mudanças, num ritmo muito acelerado, a gente tem que tomar muito cuidado que parte das informações que nós temos envelheceram. Elas não servem mais para o tempo presente. Então, o que a gente precisa é ter a coragem de deletar isso. Quando você estivesse usando um computador, deleta o arquivo, abre espaço para você colocar uma informação nova. Filha, fala o que é o luxo, né? Eu não podia deixar de terminar meu programa para você falar o que é o luxo. Eu adoro quando você fala. E a essência do que você fala do que é o luxo, que eu já aprendi há 8 anos atrás. Mas você sabe, Betel... Quero muito que você fale o que é o luxo. É muito interessante porque essa pergunta do luxo para o Ferreirinha, ela é sempre pautada na minha leitura profissional. Eu jamais compartilho aquilo que eu tenho como minha visão pessoal subjetiva. O luxo é o estado da arte da excelência. É o patamar máximo de produtos e serviços que alcançam um patamar absolutamente não negociável do extraordinário.
Então eu falo que o luxo é esse adjetivo mercadológico para produtos e serviços que alcançam patamares de muita diferenciação com uma entrega absolutamente pautada na excelência. É isso. Não há uma explicação, uma definição melhor do que isso. É Muito bom. excelência. O fato a mano. O fato a mano, como exercício de... Não precisa ser a mão Exatamente, explicitamente, mas o fato a mano como um exercício do cuidado, da atenção, do único, do singular. Maravilhoso. Obrigado, Betel. Peninha, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Foi um grande fantástico. prazer. Obrigado. Ficaria aqui 10 horas falando com você. Você que é incrível. Não, você é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço na minha vida, Betel. Mas é verdade que você fala de inquietude, de desconforto, mas você é esse cara. Uma inquietude plena, desconfortável, buscando informação a todo tempo. Você vai a tudo quanto é curso nosso, tudo quanto é palestra nossa. É impressionante o que você faz. Verdade, muito obrigado. Eu, de verdade, a gente quer intuito melhorar, aprender, evoluir, né? E encantar o nosso cliente. Mas não é natural na sua atividade. Então, isso é uma forma que você olha para a sua atividade de forma diferente. E por isso se destaca. É verdade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Esse foi mais um programa Conversa com Betel. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Muito obrigado.